Bem-vindos ao canal Biologia para Pantaneiros e hoje com o tema Equinodermata. Equinodermata é um filo de animais marinhos que tem como representante a estrela do mar, o ouriço do mar e bolacha do mar ou bolacha da praia. É um grupo de animais de invertebrados deuterostomados, um dos poucos representantes invertebrados que tem essa característica de ser deuterostomado. Vamos a eles então. Filo Equinodermata. Equinodermata em grego significa pele com espinhos, onde equinos é espinho e dermos pele, então pele com espinhos. Vamos dar uma olhada nas características gerais deste grupo, que é um grupo bilateral primário, onde a larva é bilateral e sofre uma metamorfose e o adulto ficando com formato, assimetria radial. São triploblásticos, isto é, tem 3 tecidos embrionários, que de fora para dentro é a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. E são animais deuterostomados, onde o blastóporo dá origem ao ânus. Na figura nós temos exemplo de 2 deuterostomados, o equinodermata e o cordado, que é o ser humano, que no caso sou eu. Os dois compartilham essa característica de serem deuterostomados. Então, entre os invertebrados, a estrela do mar é um dos mais próximos aos cordados. Então, a simetria é radial nos adultos e bilateral na larva. Observamos aqui a larva, né, tem esse aspecto aqui, né, e é um animal bilateral nessa fase. E aqui embaixo nós temos o adulto que tem essa simetria radial ou pentarradial. Pode ver aqui que tem 5 raios, né, por isso que seria pentarradial. O celoma é ciliado, que origina um sistema hidráulico composto por pés ambulacrários. Aqui, só para exemplificar na figura, né, seria composto aqui por esse sistema que está em laranja, seria o sistema ambulacrário, que nós veremos daqui a pouco com mais detalhes. Esses animais possuem endoesqueleto, isto é, um esqueleto interno composto por placas calcárias. E aqui nós temos exemplo de algum deles. O menorzinho aqui é esqueleto de um ouriço do mar, o maior aqui é de uma estrela do mar. Tudo isso aqui são esqueletos, né? A parte viva do animal já foi toda decomposta. E aqui, por último, a bolacha da praia, que também é parente aqui do nosso ouriço do mar. E são animais que não possuem cabeça, né, e o corpo geralmente está ao redor aqui da boca, né? Então o corpo ele é distribuído ao redor da boca no sentido eixo oral a boral. A respiração desses animais é branquial, tem um sistema nervoso difuso, né, com um anel nervoso, isto é, eles não têm um cérebro, não têm um gânglio cerebral. São dioicos, isto é, tem machos e fêmeas. E não tem um sistema excretor especializado. Eles geralmente excretam ou por difusão ou utilizando as brânquias. Agora vamos olhar onde esse animal está dentre o filo, o reino dos animais. Lembrando aqui a filogenética dos animais. Então vamos ver as características que levam a este grupo. Nós temos aqui que eles são bilaterais, né, então pertence ao bilatéria. E o bilatéria aqui, ele vai para os nefrozoa. E o nefrozoa se divide em 2 grandes grupos. Um que é o protostomado, onde o blastóporo dá origem à boca, e o outro lado aqui o deuterostomado, onde o blastóporo dá origem ao ânus, que é o caso do nosso organismo. E aqui, dentre os deuterostomados, nós temos 2 grandes grupos, que é o cordado, são aqueles animais com sistema nervoso dorsal, e o ambulacrária, são aqueles animais que têm um sistema ambulacrário, que é o caso do nosso animal, né? E aqui entre o ambulacrário nós temos 2 representantes, né, que é o hemicordada
e o Echinodermata, que no caso aqui é o nosso representante. Então, esta aqui é a distribuição do nosso animal na filogenia do reino animal. Observe que o grupo deles está muito próximo ao nosso grupo aqui, que é o Craniata. Este filo dos Echinodermata tem 5 classes, que é asteroide, ofiuroide, crinoide, equinoide e holuturoide. Vamos dar uma rápida olhada em cada uma dessas classes. Começando pela mais popular, que é a estrela do mar, que tem esse aspecto morfológico aqui de ter 5 braços, né, grossos aqui ao redor do eixo oral-boral, e tem os pés ambulacrais aqui embaixo desses braços. Esses braços aqui eles não são muito flexíveis, pode ver, são braços mais grossos. Vamos dar uma olhada na movimentação desse animal. Ofiuroide. Ofiuroide são muito similares às estrelas do mar, entretanto, seus braços são muito mais móveis do que das estrelas do mar. Os seus braços eles serpenteiam, por isso o nome popular de serpente do mar. E esse grupo tem uma característica que eles têm um sistema digestivo incompleto, apenas com boca e 100 anos. Vamos dar uma olhada na movimentação deste animal. Crinoide. Crinoide é o animal deste grupo que tem a morfologia mais diferente. É um animal que tem vários tentáculos e nesses tentáculos tem várias cerdas. E essas cerdas servem para que ele filtre o plâncton que fica à deriva nos oceanos. Então ele enche esses tentáculos com plâncton e depois leva à boca se alimentando deles. Tem o nome popular de lírios do mar. Vamos dar uma olhada na movimentação desse animal no oceano. Equinoide. Equinoide representado pelos ouriços do mar e também pelas bolachas da praia. Esse animal tem uma característica de ter um órgão mastigador chamado lanterna de Aristóteles, em que ele dilacera a sua presa com esse sistema de dentes calcários. Vamos dar uma olhada na movimentação deste animal. E por último, o Holuturoide, que seriam os populares pepinos do mar. Ele tem esse formato mais conhecido nosso, né, parece aqui um verme, e tem a simetria bilateral, diferentemente dos outros grupos que tem uma simetria radial, esse aqui tem uma simetria mais bilateral, onde de um lado é a boca e do outro lado é o ânus, entretanto sem cabeça. Vamos dar uma olhada na movimentação desse animal nos oceanos. Agora aqui nós temos a filogenia do grupo, né? Como esses animais eles se relacionam filogeneticamente. Observe que nós temos dois grupos monofiléticos, um composto aqui pelos equinoide e holuturoide, pelo pepino e pelos ouriços do mar, e outro aqui formado pelas estrelas do mar e pelos serpentes marinhas, pelo ofiuroide e pelo asteroide. E o crinoide ficando isolado.
Então, neste grupo, temos dois grupos monofiléticos. Aqui um pouco da anatomia desses animais. Então, a sua disposição está na disposição oral aboral, onde a parte oral fica rente à superfície, né, fica na parte de baixo, e a boral fica a parte de cima, onde se localiza o ânus, com exceção do ofiuroide, que não tem ânus. Então ele tem essa simetria aqui, radial ou pentarradial. Pentarradial porque tem 5, né, regiões similares, então pode ter simetria pentarradial. Às vezes pode ser múltiplo de 5, 10, 15, assim por diante. E a pele desses animais, como o nome já fala, é uma pele cheia de espinhos. Entretanto, não é apenas espinhos, sim um complexo de estrutura. Então, cada complexo de espinhos você tem diversas estruturas. Observe aqui do lado, né? Então, cada região de espinho nós temos um espinho geralmente central e é rodeado de pedicelário, que seriam pinças, que têm diversas funções e até às vezes pode secretar peçonha. E também nessa região estão as brânquias. Então cada região de espinhos desse animal tem essa série de estruturas. No caso aqui as brânquias, elas têm a função respiratória, de trocas gasosas e também a função de excreção, onde libera amônia para o meio, né, substâncias nitrogenadas. O sistema digestório, aqui representado pelo sistema em verde. Então aqui nós temos a boca, né, que é a abertura que fica abaixo aqui do animal. E uma característica dos equinoides, que eles têm essa estrutura chamada lanterna de Aristóteles aqui. Seria como um bico de calcário, né, que serve para dilacerar o animal. Então aqui está a sua visão no animal e aqui a visão da estrutura sozinha. Então observe que essa estrutura aqui faz parte dos equinoides, a lanterna de Aristóteles. Ligando a boca ao estômago, nós temos o esôfago, o estômago cardíaco, que serve para armazenar o alimento, e o estômago pilórico, que serve para distribuir pelo sistema digestório. E é distribuído pelo ducto pilórico, e o ducto pilórico tem seco pilórico, onde armazena e vai sendo prontamente distribuído ao resto, às partes do corpo. Não há intestino, que o intestino é linear. No caso aqui, são estruturas que ramificam. Então, é um sistema pilórico. E, no final, né, o que sobrar vai pelo reto e sai pelo ânus. O sistema ambulacrário. O sistema ambulacrário é uma característica desses animais e é um sistema hidráulico, onde ele controla os seus braços e sua movimentação através desse fluxo de água que passa por esses canais. E começa pela entrada aqui pelo madreporito. O canal pétreo leva essa água que entra pelo madreporito para o canal radial, que distribui pelos ductos, né, ou por esses canais laterais. Esses canais laterais têm as ampolas, né, que controlam aí o fluxo de água, né, mais ou menos para controlar a movimentação dos animais. E aqui é o fluxo da água, né? A água ela entra pelo madreporito e sai pela ampola. Entra pelo madreporito e sai pela ampola. E isso vai controlar também os pés ambulacrários, né, que vai permitir a movimentação desses animais e também permite a parte de sucção. Né? Esse animal ele pode ficar aderido a substrato com grande força. O sistema nervoso desses animais. O sistema nervoso desse animal é composto, né, por um sistema radial, de nervos radiais aqui em torno da boca, e ramifica-se pelos braços através desses cordão nervosos. Esses animais também têm vários sensores, por exemplo, sensores de odores e também sensores oculares, né, para ver a luz, perceber a luminosidade do ambiente. E o sistema reprodutivo é composto por gônadas masculinas, no caso é o testículo, que secreta espermatozoide,
E na fêmea, o ovário, né, que secreta os óvulos, que formam os óvulos, que ficam nessa região. Naturalmente que, como cada parte desse animal é igual, então cada braço tem um sistema reprodutor. Naturalmente, se é macho, todos são machos, evidentemente. E a reprodução é externa, onde o macho usa o espermatozoide na água e a fêmea joga os óvulos na água. Então ali é a fecundação externamente. E da fecundação vai gerar a larva, né, e a larva, que é uma larva natante, né, vai nadar até ter a metamorfose e se transformar nesse organismo de simetria radial. Um pouco da ecologia. Então são animais carnívoros, né, que se alimentam de animais vivos, de animais mortos e de plâncton, dependendo o grupo. A maioria tem hábito bentônico, isto é, vive no fundo de ambientes aquáticos. Naturalmente aqui todos são marinhos, né? Não há representantes equinodermata de água doce. E são predados por peixes, crustáceos e moluscos, principalmente na fase larval. Depois de adulto, né, com o surgimento dos espinhos, fica muito mais difícil a predação. E algumas espécies de ouriços e estrelas podem secretar peçonha. Entretanto, os acidentes com esses animais são extremamente raros. Bem, pessoal, o que nós tínhamos para falar desses animais era isso. Faça os exercícios e até a próxima. Cuide-se e também não desistam. Vamos lá!